Bem-vindos ao podcast Meditação e Yoga Lúdico na Educação. Sou Ana Maria de Oliveira, pedagoga, professora, arte educadora e uma das fundadoras da Academia Confluência, Escola de Desenvolvimento Humano para a Autogestão, da infância à maturidade. No episódio de hoje, vamos refletir sobre os tipos de concentração demonstrados por crianças, segundo pesquisas e estudos do professor Swami Satyananda Sarasvati, da Bihar School of Yoga, da Índia, e também trechos do artigo Yoga e Educação, como identificar os 4 tipos de concentração. Esse artigo foi escrito por mim para o site Eu Sem Fronteiras. E ao final do podcast, deixamos a meditação guiada Amor. Observamos um número crescente de queixas por parte de pais e educadores sobre a dificuldade de crianças manterem estados de atenção, de concentração durante as atividades escolares, atividades de lazer, durante as refeições e tantas outras. E é importante ressaltar que a natureza da criança em condições saudáveis é uma natureza de extroversão. Por exemplo, correr, brincar, conhecer os seus sentidos e o mundo exterior. Assim, ao utilizar práticas de yoga na educação ou no ambiente familiar, em casa, é preciso considerar o tipo de estado de atenção ou de concentração que a criança demonstra. Querer que a criança fique quieta o tempo todo pode trazer desequilíbrio para o desenvolvimento da personalidade dela, comprometendo então o seu processo de aprendizagem e de ser naturalmente extrovertida. Então, como é possível criar um correto equilíbrio entre estados de introversão e extroversão? Nós selecionamos aqui 4 pontos, 4 itens. O primeiro deles, considerar que as crianças não são mini adultos, portanto, não devem ser tratadas como tal. 2. Estudar e observar o processo de despertar ou o florescimento da essência da criança, apreciar esse processo. 3. Alimentar o processo de desenvolvimento infantil com os nutrientes da paciência, muitas brincadeiras, leituras, contação de histórias, relaxamentos, contato com a natureza e, principalmente, contato ativo, criativo com os elementos água, ar, terra e fogo. 4. Incentivar práticas lúdicas de yoga e meditação imaginativa por meio de contação de histórias. E selecionamos uma frase, um pensamento de Antoine de Saint-Exupéry, o autor do livro
O Pequeno Príncipe, ele diz, abre aspas, foi o tempo que eu perdi com a minha rosa que fez minha rosa tão importante, fecha aspas. Então, quais são os 4 tipos de comportamentos atentos, concentrados, apresentados pelas crianças? E como nós podemos ajudá-las a manterem-se conectadas à sua própria natureza, à sua essência? Então, vamos lá. Primeiro item, primeiro tópico com relação ao tipo de concentração. Nós chamamos de atenção negligente. Como se dá essa atenção? Os olhos da criança parecem ser dóceis, a criança demonstra uma certa apatia, uma sensação de expressão apagada, entre aspas. É muito comum que a criança tenha um franzimento na testa, forme uma ruguinha. A sua aparência, de maneira geral, é de indiferença. Esses são indicadores que demonstram que essa criança necessita de estímulos mentais mais do que exercícios físicos, porque ela tem uma imaginação fértil e muito criativa. Dá a impressão, às vezes, que essa criança está sempre sonhando o dia todo ou no mundo da lua, entre aspas. O segundo tipo de atenção é chamada de atenção desigual. Os olhos da criança correm de um lado para o outro e ela morde com muita frequência os lábios. Há uma mudança de expressão rápida e ela também, habitualmente, está sempre mexendo nos cabelos. Essas crianças que apresentam esse tipo de atenção, elas reagem a pequenos ruídos e a mente da criança, ela se distrai com muita facilidade. O tipo de comportamento muito comum hoje em dia. A criança demonstra interesse superficial, a atenção é curta, ou seja, o tempo de atenção é muito curto e rápido, e a energia dessa criança, ela é gasta sem foco, porque ela dispersa com facilidade. Então, essa criança, ela necessita de exercícios, práticas, experiências relaxantes para que ela aprenda a relaxar e a encontrar no relaxamento benefício para esse estado que normalmente é o estado que a envolve. Terceiro, atenção concentrada. Os olhos da criança são mais concentrados e atentos, os movimentos faciais mais estáveis, o sistema nervoso mais equilibrado, o que torna a aprendizagem mais fácil para ela. Essas crianças realizam as atividades com regularidade, dedicação, a escuta delas é uma escuta atenta e as respostas que elas oferecem são respostas relevantes. Demonstram entusiasmo e criatividade. Importante observar se a criança demonstra conformismo em relação à sua rotina. Concentração atenta não significa conformismo. Então, do jeito que está, tá bom? Não.
E essa criança necessita, é muito importante para o desenvolvimento dela, exercícios desafiadores e exercícios novos, onde o relaxamento e a concentração sejam experimentados. Quarto, tipo de atenção, a atenção equilibrada. Os olhos da criança são brilhantes, ela demonstra sorriso no rosto e os músculos da face quase sempre, na maioria do tempo, estão relaxados. E as reações dessa criança são reações espontâneas e seguras, confiantes. Essa criança apresenta alto grau de autoconhecimento e ela também busca os próprios recursos para se sentir cada vez mais segura e feliz. E nós consideramos importante observar o ritmo biológico das crianças e os horários do dia e da semana em que as crianças se movimentam de uma maneira mais ou menos concentrada. Então, por exemplo, segunda-feira pela manhã existe uma tendência à lentidão e uma certa apatia. Quando nós nos mantemos atentos aos movimentos, comportamentos e ao estado físico das crianças, nós vamos fazendo uma espécie de colheita de pistas do que fazer e do que não fazer para potencializar a natureza da criança. E eu também quero reforçar que eu acredito que esses 4 tipos de atenção são válidos para nós adultos. Então, diante disso, o que é que as crianças, os jovens e nós adultos desejamos? Todos nós desejamos amor e respeito à nossa natureza, à nossa essência, à nossa particularidade, ao nosso estado de ser no mundo, sem comparações, sem julgamentos, sem críticas. Porque, afinal de contas, o que serve muito bem para alguns, nem sempre servirá para todos. O desafio é respeitar a singularidade de cada criança em meio ao grupo, ao coletivo, aos amigos, colegas na escola e também à família. Então, extremamente importante honrar cada criança com a sua natureza e essência, evitando o máximo comparações. Meditação do amor. Agora é o momento de parar por alguns minutos. Sente-se de forma confortável,
ou, se desejar, fique perto da janela, observando o céu enquanto pratica a meditação. Sinta a sua respiração, o ar entrando em seu corpo, enchendo seus pulmões e depois saindo suavemente. Deixe a sua mente concentrada no movimento de entrada e de saída do ar. Você descansa enquanto respira, e esse descanso é como um abraço carinhoso, amoroso. Você se entrega ao amor e sente a sua presença dentro de você. O amor faz você ser gentil, cuidar de você. O amor faz a raiva ir embora e deixa você querer bem as pessoas ao seu redor. O amor deixa você mais bonita, mais bonito. O seu coração fica forte, limpo, cheio e saudável. Assim, você fica cheio de amor e ele nunca acaba, porque quanto mais você der amor para você, mais ele vai crescer no seu coração. E um coração cheio de amor ajuda a ter pensamentos positivos, porque o amor ajuda a mente a pensar. O amor sente e depois a mente pensa. Inspire e expire devagar, profundamente, suavemente, e vá sentindo o amor dentro de você. Muito bom, mais uma vez. Inspire suave, profundamente, bem devagar. Isso, muito bom. Agora, como você está se sentindo? É bom sentir o amor dentro do seu coração? O que você deseja para quem você ama? Queridos ouvintes, nos ajude a divulgar o nosso podcast, compartilhando o nosso link em suas redes sociais.